Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Felipe Coutinho apresentado no Vasco. Vamos falar sobre isso. Antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo, copiar o link desse vídeo, espalhar aí nos grupos que você fala de Vasco, aí no WhatsApp, no Telegram, aquele seu grupo que você fala de futebol. E a dica de baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos e classificação em tempo real, tudo isso à sua disposição. Além de muito mais de futebol, de outros esportes, tudo isso você tem no SofaScore. Aí você fala, pô, mas eu não tenho grana, não quero pagar para usar. Não precisa, totalmente de graça. Só você vir aqui embaixo, clicar no primeiro comentário que está fixado aqui, clicar no link que está lá, cai direto na sua loja de aplicativos, você faz o download, começa a usar, totalmente de graça, não tem pegadinha. Inclusive vou usar números do Felipe Coutinho que o SofaScore levantou. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, no início da tarde de sábado, depois de acompanhar parte da apresentação de Felipe Coutinho em São Januário, numa belíssima festa, num encontro espetacular da torcida do Vasco com o clube, com São Januário, com Felipe Coutinho, com outros ídolos. Então, assim, um sábado, apesar de não ter jogo, um sábado de muita festa em São Januário, para o Vasco se reencontrando com o Vasco, né? Eu já gravei aqui alguns vídeos no canal falando de quanto o Vasco neste século tem maltratado a sua torcida, de quanto a sua torcida segurou e manteve o time do Vasco vivo e respirando nesse século. E esse sábado é um sábado de muita alegria para o torcedor do Vasco, lotar São Januário ou encher São Januário para um momento de festa, para um momento de apresentação de um ídolo, de parte da história do Vasco, chegando junto com outros jogadores, num momento em que o Vasco, dentro do campo também, começa a dar uma resposta bem positiva. Então é um fim de semana muito, muito feliz para o torcedor do Vasco. E aí a gente tem que falar do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho é um excelente jogador de futebol, acho que a gente não precisa perder tempo no vídeo aqui para falar de quão especial é o jogador Felipe Coutinho, seja jogando como meia, seja jogando como segundo atacante, como um cara para finalizar no gol, como um cara da bola parada, como um cara para criar e pensar e dar passes. Um jogador revelado no Vasco, mais do que isso, um homem formado no Vasco, visto que o Felipe Coutinho morou nas instalações do Vasco, aprendeu, e de fato aprendeu literalmente, né, já que ele estudou na escola Vasco da Gama. Então o Vasco e o Felipe Coutinho têm uma relação muito bonita de não só formar o atleta, o grande jogador que ele quanto formar também o cidadão, o homem Felipe Coutinho. E então, assim, a volta dele faz todo sentido, a volta dele é algo que deixa o Vasco mais Vasco, e era uma operação que tinha que ser feita. Se você pegar os meus vídeos aqui, alguns vídeos, quando o Grêmio trouxe o Douglas Costa, quando o Fluminense trouxe o Marcelo, quando o Fluminense trouxe o Fred, quando o São Paulo trouxe o Lucas, entre outros jogadores, eu sempre falei aqui que eu sou totalmente a favor de operações assim. Ah, mas o jogador pode vir não jogar bem, ele já tá velho, ele veio para cá porque a Europa não quis mais. Tudo isso pode até ser verdade. Em alguns casos, acabou sendo. Por exemplo, Grêmio e Douglas Costa não deu certo. São Paulo e Lucas deu muito certo. Fluminense e Marcelo e Fred deu certo. Então, assim, você tem São Paulo e Daniel Alves, apesar do Daniel Alves não ter tido anterior relação com o São Paulo, mas acho que cabe aí, entra nesse aspecto. Como agora, o Atlético Mineiro com o Bernard, por exemplo. Então, assim, esse tipo de movimento, ele precisa ser feito. Por quê? Porque ele é um movimento que eu considero ideal. E repito, e o que eu estou falando aqui não quer dizer que é obrigatório que vai dar certo. O Felipe Coutinho pode chegar e não conseguir jogar bem. Pode. Se é futebol, acontece, ok. Mas mesmo assim, acho que faz sentido. Porque é aquela típica contratação que você agrega talento ao seu time, por mais que o Felipe Coutinho já não seja
o Felipe Coutinho do auge do Liverpool, do auge da seleção brasileira, ali do começo da era Tite, ele ainda é um talento em nível Brasil raro. Pouquíssimos times vão ter um talento como tem como o Vasco vai ter com o Felipe Coutinho. Então você agrega talento. Você movimenta o clube. Você atende um desejo do torcedor. Você traz boas memórias. Você aumenta a confiança. Então, esse tipo de movimento, eu sempre sou a favor de você trazer alguém que é reconhecidamente bom, alguém que tem ligações com o clube, que representa o clube, como o caso do Felipe Coutinho, e alguém que, eu suponho, está vindo num nível de responsabilidade financeira. Logicamente que o Coutinho não veio para ganhar o que ele ganhava no Al Duhail, lá do Catar, não vai vir para ganhar o que ele ganhava no Aston Villa, então acho que vai ter uma adequação, e eu imagino que o Pedrinho, que fez um movimento de uma importância histórica para o Vasco, de entrar na justiça e retomar o controle do clube antes que a falência ou a recuperação judicial ou coisa do que o vale lá da 777 colocasse o Vasco num bolo ali, num imbróglio jurídico, porque a 777 se provou aí, se mostrou uma empresa com uma fragilidade latente. E o Pedrinho, que foi muito responsável, enquanto presidente da parte social, de reassumir o controle do clube antes de uma merda maior acontecesse, eu imagino que ele esteja sendo minimamente responsável para trazer o Felipe Coutinho. E junto com o Felipe Coutinho vieram outros 2 jogadores de raízes vascaínas também. O Souza, aquele volante que passou por Grêmio, passou por São Paulo e tudo, estava na Turquia e que tem uma carreira muito interessante e muito legal com a camisa do Vasco. E o Alex Teixeira, também revelado no Vasco. Esse voltou recentemente, não conseguiu performar, não conseguiu jogar tanto. Então não sei qual o nível de contribuição que o Alex Teixeira vai dar, mas o Pedrinho conhece, o Pedrinho sabe jogar também, não conseguiu mostrar na última passagem. Então o Vasco vem trazendo esses 3 reforços importantes, não só pelo que eles podem formar dentro do campo, e principalmente pelo que eles agregam de imagem, de sentimento, de confiança, de alegria, de reencontro do Vasco com o Vasco. Sobre o Felipe Coutinho, o SofaScore preparou esses números aqui, e aí, desde o início de 22, o que ele fez por Aston Villa e Al Duhail, que ele era o último clube lá, 66 jogos, 44 como titular, 14 gols, 6 assistências, minutos para participar, 200 minutos para participar, considerando que hoje os acréscimos, a cada 2 jogos ele participou de 1 gol, passes decisivos 77%, acerto no passe 83%, grandes chances criadas 14%, dribles certos 64%. Os números, considerando que você tem aí 2 anos e meio, né? Início de 22, todo 23, metade de 24. Considerando que ele jogou num campeonato de exigência menor, que é o campeonato do Catar, os números não são impactantes. Não são impactantes. Você participar de 20 gols em 66 jogos, tendo jogado a maior parte deles aí no Catar, não são impactantes. Então, assim, e que mostram como o Felipe Coutinho, nos últimos 2 anos, de 2022 para cá, como ele se desconectou um pouco do que ele pode ser. Acho que isso é a realidade para falar. Então aqui eu não ia ficar contando historinha. Os números não são impactantes. Isso quer dizer que ele vai dar errado no Brasil? Não. Isso quer dizer que ele vai dar certo no Brasil? Não. Tem que chegar, botar para jogar, entender o ritmo, pegar o Coutinho. Depois do Bayern, ele tinha alguns problemas de intensidade, seja no Barcelona, seja no início do Aston Villa, que ele até foi bem. Então, assim, tem que ver como vai ser essa adequação ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro vai ter aí, por conta desse calendário, por conta das paralisações também corretas pela chuva no Rio Grande do Sul, ele vai ter um segundo semestre muito puxado. Qual o nível de capacidade do Coutinho de participar disso? É um ponto importante. Então, assim, sendo claro, tem essas questões para se analisar, mas eu faria 1 milhão de vezes o mesmo movimento que o Vasco fez, de trazer o Coutinho de volta, porque ele tem condição de ser
extra classe no futebol brasileiro. Ele tem condição de mudar. O bom é que o Vasco já reagiu antes da chegada desses reforços, né? O Vasco vinha numa trajetória muito preocupante, lá com o Álvaro Pacheco. O Pedrinho agiu, inclusive fiz aqui o vídeo dizendo que fazia todo sentido demitir o Álvaro Pacheco, mesmo após 4 jogos. Trouxe o Rafael Paiva como interino e ele mudou completamente a trajetória do Vasco. Vitórias seguidas, primeira página, né? Acabou depois dos jogos saindo, mas flertando ali com a primeira página. Então, assim, o Vasco já reagiu. A tendência é, entrando qualidade num Souza, num Coutinho, num Alex Teixeira, o Vasco melhorar ainda mais. Então, para resumir, tendo a chance de um clube como o Vasco trazer um jogador como o Coutinho, com as raízes que tem, era obrigatório fazer. Então, é um golaço da direção do Vasco, e isso não quer dizer que vai dar certo ou não. Né? Você está dizendo, mas ele não vai jogar nada. Não sabemos. Ele pode entrar e arrebentar, como pode também não ir tão bem. Então, assim, mas para o clube, para a raiz do clube, para a felicidade, para o ambiente, para a confiança, para o resgate, acho que é a palavra, era obrigatório trazer o Coutinho, e o Pedrinho e a direção do Vasco mandaram muito bem, mesmo sabendo que elas têm desafios agora na parte financeira, né? Porque a 777 vai sair, quer dizer, já saiu, não vai botar o aporte que ia botar, então o Vasco tem desafios na parte financeira, mas acho que esses desafios são mais fáceis ou menos difíceis, tendo um cara que reencontra o Vasco com o Vasco, como o Felipe Coutinho. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, ajuda o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos do WhatsApp e Telegram. Muito obrigado pela audiência, valeu. Baixa o app do SofaScore, primeiro comentário fixado desse vídeo, vai lá no link, clica, baixa, faz o download, começa a usar. Tchau!